Olha só que coisa interessante. Durante a campanha eleitoral, havia aquela ala apoiadora de Bolsonaro que dizia que Lula iria governar para bandidos e soltaria os presos na cadeia. A deputada federal Bia Kicis fez uma publicação aqui de uma fala dessas do Haddad, onde ela coloca aqui um contraponto com um editorial da Mônica Bergamo, onde sim há risco do Lula agora soltar bandidos da cadeia com perdão presidencial. Isso remonta à análise do livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault. O Foucault, embora criticasse às vezes a direita, criticava a esquerda também, mas ele criticava o garantismo. O que é garantismo? É passar a mão na cabeça do bandido e dizer que o bandido é vítima da sociedade. Foucault falava que isso não podia acontecer. Afinal, se tivesse um juiz ou se tivesse um gestor que desse essas regras, um presidente que colocasse essas regras garantista, ou seja, que tem essa ideologia, isso ia punir a sociedade. Era a sociedade que ia ter que conviver com os bandidos por causa da ideologia de um juiz. Pois é, Foucault está mais atual do que nunca, porque realmente é isso que está acontecendo no Brasil. Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político, e é sempre um prazer poder estar aqui com você e discutir um pouquinho mais sobre política, mesmo num sabadão, né? Estou aqui tirando o seu tempo, mas é por uma boa causa, a gente briga por um Brasil melhor. Bora começar com a análise? Vem cá. A Bia Kicis postou o seguinte, muito preocupante. E aqui eu vou colocar a fala do Haddad de antes da eleição, que era proibido de circular nas redes sociais. O desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Vão promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Vão promover o desencarceramento de pessoas que cometem... Pois é, repetir 3 vezes para que não pareça montagem, para que você possa ver. Vamos promover o desencarceramento de pequenos delitos, ou seja, pequenos crimes não serão mais crimes. Sabe aquele cara que te furta o celular? Tudo bem, pequenos delitos. Sabe aquele cara que furta a sua bicicleta ou que pula para dentro da sua casa e leva os itens da sua casa? Pois é, pequenos delitos que vão para a rua. E muita gente falou que isso tudo era mentira, que o governo Lula não governaria para bandidos. Pois é. Mas agora vamos ver o que a Mônica Bergamo traz aqui. Logo a Mônica Bergamo, que tanto fez o L, né? Instituto sugere a Lula indulto emergencial para presos do Rio Grande do Norte. Ministérios e CNJ receberão documentos com propostas feitas pelo IBCC-CRIM, né? O Instituto Brasileiro de Política Criminal. E aqui ele fala, ele dá a entender aqui que o Lula deveria perdoar os crimes, aqueles de menor potencial ofensivo, ou seja, que não tenha grave violência. Colocar todo mundo na rua, é ladrão de celular, é essa turma. E aí, é garantismo ou não é? Você quer conviver com um ladrão de celular próximo de você? Existem filósofos de direita, existem filósofos de esquerda, e existem filósofos que não estão no meio de nada disso e criticam todo mundo, como Foucault. Mas você tem filósofos atuais, como a Márcia Tiburi, que escreveu um editorial A Lógica do Assalto, ou seja, assaltar é um direito. Você tem petistas, e agora eu não me recordo, um do Corinthians aí, o nome dele eu não me lembro, que chegou a falar que roubar um celular, um relógio, é direito do cara. Pois é, essa é a lógica dessa turma. Essa é a lógica desse pessoal. E sim, tá? Que não sou eu que estou falando, antes que alguém venha me taxar como fake news, porque hoje é proibido falar o que você pensa, é a Mônica Bergamo que está falando. E não só isso, tem mais coisa. Você vai entender que as ações desse governo vão de confronto ao que a maioria da população acredita. Sabe por quê? Porque mentiram para você. Porque a mídia mentiu para você. A mídia escondeu a verdade de você. Quer um exemplo? Olha só o que o coronel Crisóstomo escreveu aqui. Eu achei interessante. Terror no campo. O coronel Crisóstomo, tá? Que é deputado federal.
Correio Brasiliense. Em 3 meses do governo Lula, invasões de terra superam todo o primeiro ano de Bolsonaro. Você vai colocar para mim no comentário. Você apoia as invasões de terra? Acredito que não. Palavras convencem, exemplos arrastam. Enquanto Bolsonaro entregou recorde de títulos de terra para a população carente, Lula está dando cargos para figuras dos movimentos sociais que agora lideram invasões de terra pelo país. Foram 16 invasões registradas pelo INCRA nos primeiros 3 meses de governo Lula, sendo 7 do MST, 9 da FNL, superando todo o primeiro ano de Bolsonaro. Agora eu te pergunto, você sabe o que rola nessas invasões? Extorsão, venda de terras. Invadem para vender a preço de banana. E não cabe a um movimento privado dizer o que é produtivo ou não. E vamos lembrar que a foto aqui já diz, eles vêm armados, com machadinhas na mão, com foices na mão, com facas e alguns com armas de fogo. Isso aí é terror no campo e a gente não concorda com isso. Nós de direita não concordamos. Eu sou de direita. Eu não concordo com isso. E aí dizem que os extremistas é quem é de direita. Não, não. Pelo contrário. Eu sou a favor de uma reforma agrária. Eu sou a favor que o governo pegue aquelas terras improdutivas, terras de políticos corruptos, essas sejam dadas para a reforma agrária. Terras onde há o cultivo, já está na legislação, terra onde há o cultivo de drogas, essas vão para a reforma agrária. Por que não? E o político corrupto que tem terras, quando ele rouba, ele está tirando dinheiro da saúde. Ele está tão sanguinolento quanto qualquer outro tipo de criminoso. Terras que têm trabalho escravos. Já está na legislação, já tem lei. Pois é. Essas devem fazer reforma agrária. Então, eu sou a favor de reforma agrária justa. E não de um movimento politizado de esquerda que vai lá, invade terra produtiva e fica fazendo extorsão na vida, fazendo caos e promovendo caos na vida de trabalhadores, de empresários que sejam, de grandes fazendeiros que sejam. Eles têm a propriedade e o direito de propriedade é um direito sagrado. Bora trazer mais uma postagem aqui do Rogério Marinho, tá, pessoal? Decretos do governo geram retrocesso ao novo marco do saneamento. Diz Rogério Marinho, essa matéria foi publicada no Tribuna do Norte, e ele escreveu aqui o que eu acho muito importante trazer para vocês. Ontem, ingressamos com um projeto de decreto legislativo para sustar agressão ao povo e ao parlamento. Nos decretos anunciados por Lula do PT, que alteram o marco do saneamento. Vamos trabalhar para o Congresso corrigir mais essa violência cometida pelo governo do atraso e do ressentimento. O governo Lula chegou com aquela promessa, com aquela proposta que ia governar para os pobres. Mentira total. Hoje, quem não tem saneamento básico em casa são os mais pobres. E uma pauta aprovada no governo Bolsonaro traria para os mais pobres acesso ao saneamento básico. Lula tirou dos pobres, que em 10 anos teriam acesso, era para ter quase que totalmente a população brasileira acesso com o apoio da iniciativa privada, tirou, colocou na mão das estatais que são ineficientes, antros de roubalheira e desvios de dinheiro público, e agora deu poder para essas estatais liberar na mão das empreiteiras, Odebrecht, OAS, entre outras, sem licitação. Voltou. O Brasil vive hoje um retrocesso. Só não enxerga quem não quer. Porque basta uma análise que vão ver quem é o governo Lula. Não tenha dúvidas disso. Por fim, vamos mostrar aqui, tá? O Zanin provavelmente será o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. O Lewandowski, inclusive, já teve até o anúncio da sua saída já. O André Marcília, que é advogado, Marsiglia, que é advogado e é colunista também da revista Oeste, escreveu o seguinte: Zanin, que é o advogado de Lula indicado para o STF, provavelmente, moveu queixa-crime contra jornalistas pelos crimes de difamação e injúria. Perdeu em todas as instâncias, mas não satisfeito, foi o STF, onde aguarda julgamento. Parece que teremos em breve um defensor da liberdade de imprensa por lá. Contém ironia. Então está aqui uma matéria que é do Metrópolis, tá? Zanin foi até o STF contra jornalista
que o chamou de trapalhão, tá? Então chamou ele de trapalhão na defesa e ele foi até o STF, perdendo em todas as instâncias contra esse jornalista. A Dora Kramer, que também é jornalista e escritora, escreveu o seguinte: quando se ouvem críticas, não são poucas, à indicação de Cristiano Zanin para o STF, o que mais se escuta é que ninguém sabe o que ele pensa a respeito das questões do país e do mundo. Quem é Zanin? Quais seus posicionamentos? O que ele pensa sobre o Brasil? Ele é garantista, não é? Uma coisa é certa, um advogado, defensor de pessoas que são acusadas por crimes. Então, ele defende pessoas acusadas de crimes, como o Lula. Ele foi advogado do Lula. Então, a gente não sabe quem é, o povo não tem poder de escolha, o critério, o mérito, a grande virtude de Zanin não é ser negro, não é ser gay, não é ser mulher, é ser advogado do Lula. Ponto. Pior, não é o seu notório saber jurídico, não é a sua reputação ilibada, não é o conhecimento e as ações que ele fez em pró da sociedade, da nação como o Brasil. O mérito é ser advogado de Lula. Pois é. Batam palma e aplaudam. Advogados, seja quem for, aí de esquerda. Será que é isso mesmo que é o justo para o Brasil? A gente tem uma inversão de valores muito grande e isso devia mudar. Mudar com toda certeza. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado por ter ficado em mais um vídeo aqui num sabadão conosco. Eu acredito que a gente vai ter muitas pautas aí importantes ainda durante o dia. Grande abraço.